Bom dia. Hoje eu vou falar sobre as causas da asma brônquica. Por que nossos brônquios, por que os ductos da respiração respondem com esse sintoma, com essa doença. Bom dia, Odete. Está me escutando bem? Eu tinha começado a live e não estava saindo som, por isso que estou retomando. Opa, obrigada. Eu desliguei o microfone que eu tinha aqui, então se estiver muito baixo, estou sem microfone. Mas acontece, né? Obrigada, Odete. Muito bom saber que tem alguém que está apoiando também. É assim, né? Deus sempre está de olho naquilo que a gente faz para nos ajudar, né? E nosso corpo faz o mesmo com a gente. Ele sempre quer proteger. Tudo que a gente acredita que é uma ameaça, né? É algo que o corpo está tentando salvar nossa vida. É desse jeito que nossa biologia funciona. Então, para entender a germânica, a gente precisa mudar essa mentalidade que a gente tem de achar que as doenças vêm porque algo está errado conosco. Não, as doenças vêm porque eu estou interpretando algo de forma diferente do que às vezes é a realidade, mas elas vêm mais no sentido de que eu tenho traumas lá no meu passado, lá na minha infância, que eu estou carregando comigo e não estou vendo esses traumas, não estou vendo essas dores. E a minha vida está sendo muito limitada porque eu vivo com esses traumas, né? Então, todos os sintomas, eles vêm para nos libertar, para nos mostrar, olha, isso aí tá ali doendo dentro de você, no teu inconsciente, porque nosso consciente é muito pequeno, quase tudo, 95% a gente não faz ideia o que a gente está carregando, e os traumas, assim, eles ficam muito ocultos. Aí os sintomas no corpo, eles vêm com esse sentido. Oi, Daniela, bom dia. Então, todas as doenças, elas vêm para nos mostrar aquilo que está oculto, as dinâmicas ocultas do nosso corpo, mas elas vêm para nos salvar. Oi, Lúcia, bom te ver. Então, a asma brônquica, ela é diferente, pela germânica, ela vem trazer um novo olhar. Ela não é causada por ácaros, não é causada por doenças, alergias que a gente tem à natureza, porque se a gente for ver, nós somos natureza. Muita gente nessa época tem alergia muito forte das flores da manga, porque agora está florescendo muito, né? É impossível que a flor da manga seja a causa da alergia, mas ela desperta um trilho de algo que aconteceu lá no passado, que a flor da manga vem para dizer, ó, foi bem naqueles dias que você sofreu isso, e esse sofrimento que você passou está dentro de você. Então agora a manga está florescendo de novo, é hora de você olhar para isso, é hora de você curar. Então todo sintoma ele vem para dizer, ó, você está pronto para curar isso, você não precisa mais conviver com essa dor, né? Então o Dr. Hammer, ele pesquisou muitas coisas diferentes, assim, que pra gente é diferente, mas ele pesquisou a nossa natureza, a nossa biologia. Isso que a germânica vem trazer, né? Então, a asma brônquica, ela tem começo também com um evento traumático que envolvia sufocar, porque o sintoma da asma brônquica é dificuldade na respiração e a pessoa pode morrer numa crise, né? Então, o evento traumático que a pessoa viveu, a pessoa que tem asma, um evento que representa não conseguir respirar, representa que é causa de morte, causa de sufocamento dos brônquios, né? E sempre a gente tem que lembrar que nosso cérebro, ele funciona como se a gente ainda estivesse vivendo lá no tempo da caverna. E naquele tempo, eles estavam ali, às vezes família, às vezes umas pessoas sozinhas, mas as pessoas que nossos ancestrais estavam em grupos, porque senão não estaríamos vivos, né? Porque eles se reproduziram, né? Então, esses grupos, naquela época, eles tinham que ou enfrentar as feras ou eles morriam com as feras, né? E isso nosso corpo traz ainda até hoje. Então, todo acontecimento que a gente vive, toda situação que nos pega de frente ou de costas ou por trás, qualquer situação que a gente sente como ameaça à nossa vida, o nosso corpo reage igual naquele tempo, né? Começa a reproduzir células onde precisa e começa a desmanchar células em outros órgãos, né? E os sintomas da bronquite, porque eles são o chiado no peito, eles são dificuldade respiratória, expiração prolongada, forçada,
O que quer dizer isso? Que quando a pessoa que viveu conflitos que envolvem a asma, a pessoa viveu conflito de não conseguir respirar, e quando o conflito está ativo, nesse caso, quando a pessoa está dentro do perigo da fera te pegar, de te ameaçar, te matar, durante esse tempo de conflito, os ductos da respiração, eles aumentam de tamanho. As células se desmancham, se necrosam. As bactérias vêm, os fungos, os vírus, eles vêm para desmanchar, para aumentar esses ductos. Oi, Wanda. Na fase ativa, na fase de medo, cada vez que você entra em situações que você revive esse medo que você viveu no passado, esses espaços onde passa o ar para chegar até nos pulmões, nesses ductos, ali aquilo aumenta de tamanho. Para quê? Para você conseguir respirar mais ar, pegar mais ar e ter mais resistência para sobreviver até que você mate aquele leão ou até que o leão te mate. Como eu falei antes, né? Antigamente isso era muito rápido. Oi, Aline. Que bom, minhas colegas da Germânica aqui. Uma hora eu vou chamar vocês para entrar ao vivo, tá? Mas é muito bom ter vocês aqui, assim, é um desafio para eu estudar um pouco mais, né? Sempre, né? Então, a asma brônquica, ela é causada porque os canais onde entra o ar até nos pulmões, eles precisam aumentar de tamanho, porque diante de um perigo que ameaçou a nossa morte, a pessoa que tem asma, né? Ela viveu situações de perigo que representaram que ela não estava conseguindo respirar mais. Aí o que o corpo faz? Vem eu acho que é os fungos, eu esqueci, é no Mesoderma novo, né? Se vocês duas sabem, vocês que são minhas colegas, tem coisas que são bactérias, tem coisas que são fungos, tem coisas que são vírus, mas o Mesoderma novo eu esqueci qual é o agente que entra, né? Que causa as alergias, né? São as bactérias, né? Também. As bactérias não vêm para nos matar, para nos causar a asma. As bactérias vêm para aumentar esses canais para conseguir entrar mais ar. Porque eu estou vivendo em situação de muito perigo, aí tem que aumentar o canal onde passa o ar. Começa desde da inalação do ar até nos pulmões. O canal tem que ficar maior. Aí as bactérias vêm para aumentar esse tamanho. Por isso que também as pessoas que tomam medicação buscando sobre quais as formas de tratamento que a medicina usa para acalmar os sintomas da asma, todos os medicamentos eles têm a função de alargar os espaços. E é exatamente o que o Hammer descobriu, que na fase ativa precisa alargar o espaço para entrar mais vento. A pessoa que usa bombinha para conseguir abrir, ela tem a função de que aquele químico entra, aquilo abre mais a respiração para, no caso, conseguir inalar melhor. Então essa é a função dos brônquios e por isso que dá essas crises, né, muito forte, né? Então, quais os conflitos biológicos que estão por trás da asma brônquica? É um conflito de ameaça por território, medo territorial mesmo, né? É medo de situações que ameaçam o meu espaço onde eu estou. Então, esse medo de território, hoje, na atualidade, uma criança sempre está relacionado com a família onde ela nasceu, onde ela se criou os primeiros anos de vida, né? Ou pode ser dentro do útero, ou pode ser logo depois. Mas são situações que a pessoa viveu que não se sentiu protegida dentro do território. E o território de uma criança é a mãe, o pai, ou aqueles irmãos mais velhos, ou alguém que vivia muito perto, né? Então a causa está... É muito simples encontrar onde que está o DHS mesmo, a causa maior. E depois, durante a vida, vai ter, cada vez que tiver uma ameaça por território, vai aparecer o sintoma. Vai ter nova reação no corpo. Por que o corpo responde quando vem novos trilhos de conflito? Porque cada vez que a pessoa revive situações parecidas com aquela lá quando ela era bebezinho, o corpo entende, não, aquele tempo eu tive ameaça de morte, agora a situação está parecida, então eu tenho ameaça de novo. Aí começa a crise de respiração para salvar daquele perigo, para conseguir a pessoa sobreviver de novo, porque no passado ela sobreviveu e agora vai funcionar de novo. Então o corpo faz esse mesmo
processo, aumenta os canais dos ductos da respiração para conseguir respirar de novo, né? Então, o conflito sexual, por exemplo, em pessoas adultas, né? Tem a ver com se é homem, se é mulher, as opções sexuais estão diretamente relacionadas. É perda de território, é conflito de identidade. Eu acho que alguém me perguntou, ainda não respondi a caixinha de perguntas. O conflito de identidade, ele está muito relacionado com a causa da asma também. A pessoa que tem conflito de identidade na vida adulta ou na adolescência, principalmente, normalmente aparece quando a pessoa é nova, depois dos 14, 15 anos, até os 25, 30, quando a pessoa se firma numa profissão, ou depois da menopausa, nós mulheres. Porque são as épocas que a gente revive mais a nossa infância. As épocas que a gente precisa fazer escolhas. Porque quando a gente nasceu, a gente escolheu viver. Na adolescência, a gente escolhe de novo o nosso modo de vida, né? A gente sai para o mundo. E na menopausa, a gente retoma tudo que a gente viveu e procura um novo sentido para a vida. Então, são as épocas que mais surgem os conflitos de identidade, né? E eles estão relacionados diretamente à ameaça por território. Situações do passado que você não se sentiu segura, né? Oi, Beatriz. Então, é resultado do medo de perder o seu território. Pode ser um medo até imaginário. Pode ser que só porque a mãe, às vezes, ficou um tempinho longe, e ela era a mãe é super protetora. Quando ela fica longe alguns minutos, a criança já entra na ameaça. Ela já sente que está ameaçada, porque ela não está escutando a voz da mãe, né? Ela não está vendo a mãe. Então, já pode ser um caos. Mesmo que a mãe cuidou 24 horas por dia, a criança pode sentir uma certa ameaça. Então, a pessoa entra em crise do conflito de asma sempre em situações que ela fica extremamente preocupada com alguma coisa, né? Daí todos os alarmes do corpo disparam, mas o primeiro alarme, como ela já tem o conflito da asma lá da infância, o primeiro alarme é falta de ar, é falta de não conseguir respirar, né? Então tem pessoas, por exemplo, na hora que tem um filho, na hora que trocam de emprego, em situações novas, a pessoa entra em crises de asma, né? Aqui tem uns exemplos, né? Por exemplo, uma pessoa com 50 anos, ela tem muitas crises de asma. Olhando para as causas dessas crises, é porque ela está vivendo situações que lembram que lá na infância os pais brigavam muito e, por exemplo, ela vive situações de briga, pode ser uma briga na rua, pode ser uma briga dentro de casa, briga dos filhos, qualquer situação que lembra brigas, a pessoa pode ter crise de asma e pode levar à morte só porque lembra, assim, o corpo relembra situações lá do passado, quando ele era criança e os pais brigavam muito entre eles e, tipo, quando tem ameaça física, um joga objeto no outro. Para criança, isso é causa de ter muito medo de morte, porque qualquer objeto que cai sobre ela pode ser a causa da morte dela. Então, isso é muito real naquela fase. Depois, na vida adulta, são situações imaginárias também que provocam essas crises, né? Então, por exemplo, a criança que viveu no berço, lá na primeira infância, até os 3 aninhos principalmente, situações dos pais brigando, dos pais prometendo se matar, né? Ou ficou numa creche ou com uma babá, onde tinha bastante grito, bastante briga, situações assim, ela vai ter 3 tipos de conflito. Ela vai ter conflito de medo por território, né? Aí vai atacar os brônquios, que vai acontecer isso dos canais do brônquio aumentar de tamanho. Ela vai ter conflito de pânico, aí vai atacar a laringe também. Nessas situações ela vai perder voz, ela vai ficar rouca. Por exemplo, a pessoa que tem medo de fazer live e de repente começa a faltar voz, ela pode estar vivendo conflito de pânico, ativar aqueles conflitos lá da infância. E também ela pode viver o conflito de mau cheiro, né? Ficar, atinge também a mucosa nasal. Aí pode também dar gripe, pode dar outras situações. Então, são 3 conflitos de uma situação só
que a pessoa responde por 3 tipos de sintomas diferentes, né? Nos brônquios, na laringe e na mucosa nasal. Porque geralmente a pessoa quando tem uma gripe ou quando tem sintoma de asma, depois na fase de cura, ela tem muita coriza, ela tem, pode até vir um resfriado, pode até vir um atestado de Covid, um sintoma de Covid, porque a pessoa está com todos esses conflitos ativos, ela viveu todas as situações de ameaça de morte. Por exemplo, agora, se a pessoa é diagnosticada com Covid, pode ser que uns dias depois ela tenha todos esses sintomas, porque na fase de cura, os brônquios começam a se fechar de novo, e começa a aparecer os sintomas no corpo, né? Aí, às vezes, ela foi assintomática. Normalmente acontece isso, quando a pessoa é diagnosticada com Covid, assintomática, ela não tem sintoma. Uns 4, 5 dias depois, ela começa com o sintoma. O corpo responde porque ela sentiu a ameaça de vida dela. Ela ativou algum gatilho lá da memória que representa uma ameaça, porque a gente tem medo, todos têm medo do vírus, né? Então é muito natural o corpo responder alguns dias depois com sintomas reais mesmo, né? Porque daí entra na fase de cura, de recompor, né? Então na fase ativa, que eu já comentei, na fase ativa começa a decompor a mucosa brônquica. A mucosa, todo esse líquido que fica dentro dos brônquios, as bactérias vêm e consomem toda essa mucosa. Por isso que é uma doença que falam que é infecciosa. Mas as bactérias vêm porque você está na fase ativa, você está vivendo dentro de um medo de ameaça do teu espaço, do teu território, né? Então, qual é o objetivo dessas bactérias virem ali fazer isso, né? Para aumentar o espaço brônquio, né? Abre seus ductos das glândulas e consegue passar mais ar. A entrada do ar fica mais eficaz e mais rápida para a guerra que está acontecendo dentro do teu território. Então, quando você tem um ataque de asma, olhe qual é a guerra que você está vivendo. Você ainda na fase ativa, você ainda não passou, ainda está dentro do perigo da guerra que provoca essa asma e que provocou lá no passado essa asma dentro de você. Se eu estiver enrolando muito, se vocês não estiverem entendendo, por favor, escreva nos comentários. Então, durante a crise de cura, que vem também as crises súbitas de falta de ar, os acessos de asma, a tosse. Isso vem na crise de cura, porque são as crises epileptoides, né? Porque se a pessoa tem, que nós humanos, como eu comentei antes no início, antigamente as pessoas viviam dentro do conflito e no máximo 3, 4 dias depois ou elas tinham morrido ou elas tinham sobrevivido, né? Então, os brônquios não ficavam tão estragados, tão danificados. Mas hoje pode ser que a pessoa viveu 50 anos, que nem eu comentei daquele senhor, né? Com 50 anos vivendo com asma, na hora que entra em fase de cura, na hora que a pessoa resolve essa situação, ela pode ter crises muito fortes de tosse, de asma, de sintoma da asma. Então, pode congestionar tudo, pode dar umas crises de pânico também, porque foi muito tempo, então esses canais, os ductos estão muito estragados e o corpo precisa fazer muito esforço para se recompor, precisa muitas bactérias para refazer esse canal e as crises podem ser muito feias, né? Então nessa hora precisa ter muita calma, muita paciência e o corpo se recupera bem devagar, porque ele tem que refazer todas essas células, né? Porque a musculatura lisa e estriada dos brônquios, eles apresentam espasmos, convulsões. Do mesmo jeito que nosso intestino faz os movimentos, a musculatura dos brônquios também faz esses movimentos na fase de cura. E na fase ativa também, ele tem que fazer esses movimentos para o ar entrar e para o ar sair. Então, nessa hora, se tiver muito catarro, se tiver muita infecção, muita inflamação, pode acontecer crises de sufocamento. A pessoa precisa de ajuda médica para sobreviver, porque pode acontecer que as crises sejam tão fortes e a pessoa não sobreviva, né? E se a pessoa ainda tiver junto com isso o conflito de coletores renais ativados, o conflito de se sentir sozinha, abandonada, ela vai ter retenção de líquido e o pulmão vai estar cheio de água também, além do ar. Então esse líquido que vai estar ali, ele pode causar uma asfixia.
e a medicina tradicional chamaria de embolia pulmonar, porque a embolia normalmente acontece na fase de cura de outra doença. Por exemplo, a pessoa está se recuperando, ela precisa ficar mais sentada porque o pulmão pode encher de líquido. Isso é muito frequente e a pessoa não sobreviver por causa da embolia, porque ela tem retenção de líquido e medo por território. Então são dois conflitos muito fortes que às vezes ameaçam a sobrevivência. Então é preciso mesmo muita compreensão e muito cuidado, porque a asma pode levar à morte sim, né? Qual é o objetivo biológico do nosso corpo de fazer todo esse estrago, de abrir os brônquios e fechar de novo? É porque depois que você sobreviveu todas essas ameaças na tua vida, os teus brônquios estão mais fortalecidos. Se a pessoa se curar realmente da causa do trauma vivido lá na infância, os brônquios da respiração vão estar muito mais grossos, eles vão estar calcificados, né? Então o corpo vai ficar mais forte. Esse que é o objetivo biológico da natureza, da nossa biologia, é reforçar esses canais de respiração. Então tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. E a gente precisa, entendendo as causas, a gente perde um pouco de medo. Então todos os medos que causam a asma, eles provocam redução celular na fase ativa, enquanto ainda não curou a causa, e na fase de cura, restabelecimento desses ductos, né, desses espaços, né? Então, se teve pânico, se teve conflito de mau cheiro e se teve conflito de medo territorial, os três conflitos junto, que normalmente acontecem junto, então a fase de cura vai ser bastante dolorida, com bastante sintomas fortes, né? E a pessoa que tem esse sintoma, ela precisa voltar no seu histórico de vida, ela precisa tratar com muito cuidado Oi, Elaine. Ela precisa tratar com muito cuidado as ameaças que ela viveu lá na primeira infância, ou no útero, ou logo depois que ela nasceu, porque é desde lá que vem as causas. E às vezes durante a vida, porque é difícil a pessoa na vida adulta começar com asma. Ela sempre teve sintomas e foi levando em frente, foi continuando. Então, se a pessoa quer se curar desses sintomas, se ela acredita que ela tem possibilidade de cura, ela pode fazer terapias, pode procurar ajuda, precisa ajuda terapêutica, sim, pode ser de vários segmentos de terapia que podem ajudar nisso, né? Mas encontrar o DHS, a causa primeira, as situações onde a pessoa viveu ameaças de morte, onde ela se sentiu sufocar, onde ela sentiu que ela não conseguia mais respirar, porque é esse o conflito, é o pânico, as crises de pânico, mesmo quem tem na menopausa, por exemplo, as mulheres que têm crise de pânico, o primeiro sintoma é não conseguir mais respirar. Na depressão dá muito isso, né? A pessoa fecha os canais da respiração, porque a crise de pânico, ela ativa as situações lá do passado, né? Então, a pessoa que tem esses sintomas, pode ser mais leves ou mais graves, mas para ela conseguir curar, ela precisa precisa procurar ajuda e tratar esses medos por território. Que daí esses medos por território que causaram os medos de mau cheiro, que são as gripes que dá, né? E os medos de crise de pânico, eles estão tudo interligados, mas o medo principal é o medo de território mesmo, né? Então são situações dentro da família, onde você nasceu, onde você viveu, os primeiros anos de tua vida que foram muito traumáticos, muito assustadores, né? E agora na vida adulta você pode ressignificar, você pode dar um novo olhar, você pode, através de vários tipos de terapia, hipnose, constelação, ressignificação, tem vários tipos de terapia, com a nova medicina germânica mesmo também, né? Você pode encontrar a causa e pode se curar, né? Só que é um processo, que nem eu comentei antes, é um processo dolorido, porque se a pessoa já viveu com tantos anos, ela vai ter bastante sintomas na fase de cura, ela vai ter bastante sintomas, né? Então, mas sabendo disso, a pessoa já vai estar mais tranquilizada. Deixa eu ver o comentário da Beatriz. É aí que eu entro com a reprogramação biológica para levar a pessoa a ressignificar os traumas. Isso mesmo. Meu marido se curou após levá-lo a ressignificar o trauma. Sim, porque se a pessoa entendeu o que causou
Primeiro ela tem que, para ressignificar, ela tem que entender o que foi, né? Aí entra com a ressignificação, entra com, por exemplo, a constelação familiar também, a pessoa olha para isso, dá um novo espaço para isso, ela olha com um olhar diferente, com a hipnose também. Então, todas essas terapias, elas possibilitam essa cura. Só que mesmo assim, na fase de cura, vai ter sintomas, né? E é um processo. Só que conviver com a asma, com certeza, é muito mais perigoso do que conviver com a cura, né? Eu conheço mesmo pessoas assim, muito próximas a mim, não são da minha família, mas pessoas muito próximas, que cada situação assim, um pouquinho diferente que vivem, elas precisam ser internadas porque elas têm medo de não sobreviver às crises. E precisam de ajuda mesmo, porque as crises cada vez vão aumentando. Se na infância a crise é leve, na adolescência ela vai vir mais forte, ela vai só aumentar, porque se você não está olhando para a cura, você só trata o sintoma. Por exemplo, a pessoa que toma medicação para aumentar o canal dos ductos respiratórios, o que ela está fazendo? Ela está matando as bactérias que estão ali para reconstruir os ductos na fase de cura. Então, ela não vai ter cura, ela vai ter cada vez esses canais mais danificados. E por isso que as crises vão se agravando, né? E os sintomas, eles são diferentes, depende da lateralidade da pessoa, depende da opção sexual, depende do estilo de vida que a pessoa leva, né? Então, isso é muito específico de cada um, né? Então, no dia 14 de junho, eu fiz uma live sobre bronquite, que está muito relacionado com isso, com asma brônquica. Então, quem não entendeu, se por acaso alguém assistir depois, obrigada a vocês que estiveram aqui, agradeço. Então, quem não entendeu, quem quiser entender melhor, um pouco mais, é do dia 14 de junho, está no YouTube também. Obrigada a vocês e até mais.